Bom dia, pessoal. Vamos fazer uma bateria de questões aqui sobre direito processual penal para a prova da Polícia Civil de Santa Catarina. O tema é provas. Vamos lá. Ocorreu um homicídio por arma de fogo em um bairro de Aracaju. A perícia foi acionada e, ao chegar no local, deparam-se com policiais que haviam recolhido a suposta arma usada no crime e as cápsulas deflagradas, que estavam todas espalhadas pelo chão do local. O material foi entregue fora de qualquer embalagem aos peritos. Após os procedimentos periciais, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização da necrópsia, realizada 5 horas após o óbito. Foi constatada 2 entradas de projétil de arma de fogo no crânio e nenhuma outra lesão pelo corpo. Com base no descrito e seus conhecimentos de direito processual penal, assinale a alternativa incorreta. É bom vocês sempre marcar a incorreta para não cair no automático e acabar marcando a correta. Vamos lá. Letra A. O procedimento do legista foi incorreto, pois não se pode realizar necrópsia antes de 6 horas da morte. B. A cadeia de custódia não foi preservada, pois os policiais deveriam preservar o local e esperar a chegada dos peritos para a coleta de indícios. C. A coleta de vestígios é feita preferencialmente por peritos oficiais. D. Se a causa da morte for evidente ou não houver crime a apurar, o médico legista pode optar por não abrir o corpo, o que consignará no laudo. E. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Pessoal, como ele quer incorreta, a resposta vai ser a letra A, porque o procedimento do legista foi incorreto, pois não se pode realizar necrópsia antes das 6 horas. Isso daqui está errado, entendeu? Se o perito ele identificar que os sinais cadavéricos, tudo está já em ordem, ele pode sim realizar essa necrópsia antes das 6 horas, tá certo? O resto estava tudo certo. Aqui, ó, a cadeia de custódia não foi preservada, realmente, ó, porque quando a perícia chegou ao local, ó, no local, deparam-se com policiais que haviam recolhido a suposta arma usada no crime e as cápsulas deflagradas. Eles não podem fazer isso. Eles têm que o quê? Eles têm que preservar o local do crime, entendeu? E esperar que os peritos oficiais cheguem para fazer a perícia. Então, então não foi preservada a cadeia de custódia. Letra C, vamos lá. Então isso daqui estaria certo, tá certo? Certo. Letra C, a coleta dos vestígios é feita preferencialmente por peritos oficiais, certíssimo. Letra D, se a causa da morte for evidente ou não houver crime a apurar, o médico legista pode optar por não abrir o corpo, o que consignará no auto. Correto. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Correto. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Segunda questão. Em caso de morte violenta, identifique corretamente as medidas a serem executadas. Letra A. Será dispensável o exame de corpo de delito direto diante da constatação de um corpo esquartejado. Errado. Sempre que tem um vestígio, tem que ser feito o exame de corpo de delito. Letra B. Será dada prioridade à realização do exame de corpo de delito apenas quando se tratar de crime que envolva violência doméstica. Falso, porque ele excluiu muito aqui. Vamos lá, letra C. O exame necroscópico poderá ser realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, na falta de perito oficial. Essa daqui está correta. Mas vamos para as próximas para analisar aqui, ó. Letra D. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, em qualquer circunstância. Errado, o que vimos na questão anterior, que se caso
o perito, o médico, ele identifique que os sinais cadavéricos, tudo, ele pode sim fazer antes das 6 horas. Então ele não é exclusivamente obrigatório ser às 6 horas. Em se tratando de autópsia, não bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal apurada. Em se tratando de autópsia, não bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal apurar. Errado. Então a correta será a letra C mesmo. O exame necroscópico poderá ser realizado por 2 pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, na falta de perito oficial. Vamos para a próxima. O Código de Processo Penal prevê que será dada prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva o quê? Violência física contra mulheres, jovens e idosos, violência doméstica contra o homem, isso daqui, vamos logo botando falso aqui, né? Violência doméstica ou não contra mulheres e transgêneros, falso. Violência familiar contra o homem ou a mulher, falso. E violência contra adolescente, isso daqui está correto. Violência não é só violência física contra as mulheres, isso daqui era se fosse violência doméstica e familiar contra as mulheres, aí entraria. Então a correta é letra E. Vamos para a próxima questão. Estou fazendo essas questões logo direto, entendeu, pessoal? Aqui é revisão final mesmo, é só para revisar. Vamos lá. A respeito da cadeia de custódia, amparada pelo artigo 158 do Código de Processo Penal Brasileiro, analise as afirmativas a seguir. E lembre que eu estou resolvendo agora ao vivo, entendeu? Não estou olhando nada não, estou já resolvendo como se estivesse fazendo na prova. Vamos lá. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Correto. Cadeia de custódia é isso mesmo, é o conjunto de todos os procedimentos utilizados. Entendeu? Vamos lá. Número 2 aqui. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Correto. 3. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio, sim. 4. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares, correto. Então aqui vamos para as alternativas aqui, ó. Todas as alternativas estão corretas, letra E. Vamos para a próxima questão. De acordo com os preceitos do Código de Processo Penal Brasileiro a respeito das perícias, marque a alternativa correta. Ele quer a correta. Vamos lá. Letra A. Os peritos não oficiais são dispensados de prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Está errado? Claro que tem que prestar o compromisso. Ao ofendido, ao querelante e ao acusado e aos assistentes de acusação, não se fará facultada a formulação de quesitos. Essa daqui eu não marcaria agora não, eu iria olhar as próximas letras. Vamos lá. Letra C. Trata-se de perícia complexa que abranja mais de uma... Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimentos especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial. Eu já ficaria de olho nessa. Que essa daqui eu achei bem correta, mas vamos lá para a letra D. A figura do assistente técnico não é admitida, diferentemente de sua atuação. Isso daqui está errado. Claro que o assistente técnico é admitido, então isso aqui está errado. Nas perícias de laboratório, os peritos são obrigados a guardar material suficiente apenas para uma única contraprova. Errado. Pronto. Então essa daqui eu ficaria com a letra C. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial. Isso daqui está correto. Isso daqui, ó, não será facultado, então isso aqui veria o erro mesmo, porque não será facultado a formulação de quesitos. Pode sim. Eles podem formar os quesitos. Então, isso daqui estaria errado também.
Vamos, letra C, tá certo? Vamos para a próxima. Acerca do exame de corpo de delito e das perícias em geral, assinale a alternativa, ele quer a incorreta agora. Eu gosto dessas questões incorretas para revisão, porque a gente, além de encontrar a questão errada, a gente tem outras letras que são todas certas, né, para a gente revisar. E geralmente são definições. Aí ela é boa para uma grande revisão. Vamos lá. Letra A. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. Corretíssimo. Toda pessoa que tem contato com vestígio, ele vai ser identificado, entendeu? Isso daí é lógico. Vamos para a letra B. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Com certeza, isso daqui está corretíssimo. Vamos para a letra C. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Com certeza. Isso tudo aqui, pela lógica, a pessoa já não precisa nem ter estudado, a pessoa já, pelo bom senso, já sabe, né? Vamos lá, para a letra D. O juiz está adstrito ao laudo pericial, porém pode rejeitá-lo apenas parte, através disso daqui está errado. Porque o juiz ele não está vinculado. Isso daqui adstrito é tipo assim, ele não está vinculado ao laudo, não. Tá certo? Ele pode rejeitar sim, e completamente, tá certo? Então isso daqui com certeza seria essa a letra. Mas vamos olhar outra alternativa, né? Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. Verdade. Então pronto. É bom porque essas questões a gente identifica a errada, marca, e para revisão a gente estuda as outras definições, né? Vamos para a próxima. Assinala a alternativa que indica o procedimento correto quando a infração penal deixar vestígios. Qual é o procedimento correto quando a infração penal deixa vestígios? Letra A. Será indispensável o exame de corpo de delito, podendo suprir a confissão do acusado. Falso. Isso daqui, podendo suprir, está falso. B. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Essa daqui é a alternativa correta. Vamos lá para a letra C. Quando a infração deixar vestígios, será dispensável o exame de corpo de delito. Isso daqui está errado. Sempre que a infração deixa vestígios, é obrigado o exame de corpo de delito. Então, essa daqui está falso. Letra D. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, podendo supri-lo a confissão do acusado. Isso daqui está errado. Falso. Então, gabarito letra B. Vamos para a próxima. Marcos, pai de Carlos, está pensando em depor como testemunha em ação penal em que o filho é acusado da prática de um crime hediondo, a fim de tirar todas as suas dúvidas sobre o procedimento. Procura um defensor público que está atuando no caso para que lhe faça alguns esclarecimentos. Nessa situação, o que é que o defensor público deverá esclarecer para ele? Letra A. A regra processual determina que Marcos está proibido de depor e se desobrigado pela parte interessada. Não, ele não é proibido de depor, não. Isso daqui está errado, falso. Poderão recusar-se a depor os ascendentes ou descendentes, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado o irmão e o pai, a mãe, o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato das suas circunstâncias. Essa daqui é a alternativa correta. Vamos para as próximas letras. A regra processual determina que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, e nas exceções que o Código prevê, não está o caso de Marcos. A regra processual determina que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. E nas exceções que o Código prevê. Não obrigação de depor. E nas exceções que o Código prevê.
não está o caso de Marcos. Pronto. Marcos, ele pode sim ser uma exceção, entendeu? Porque ele, como ele é pai, Marcos, pai de Carlos, né? Então ele, tá entendendo? Ele, como essa própria letra B aqui fala, ó, que eles podem recusar de depor, entendeu? Então ele pode sim se eximir-se na obrigação de depor. Marcos será obrigado, então essa daqui tá falsa, certo? Vamos lá. Marcos será obrigado a depor como testemunha. Ó, obrigado. Isso daqui é obrigado pela letra B aqui, ó, que eles poderão se recusar. Aqui, ó, já tá anulando, tá certo? Então, falso. Letra E. O Código do Processo Penal determina que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, não mencionado qualquer exceção. Isso daqui tá errado, né? A gente já viu. A letra B, como resposta, ela é uma grande revisão, entendeu? Para a gente saber que é isso aqui, ó. Tá? Que esses daqui, ó, o ascendente, o descendente, o afim, linha reta, o cônjuge, ainda que diz que tá do irmão, o pai, a mãe, o filho adotivo, tá entendendo? Eles poderão se recusar de depor. Salvo a única condição que eles não podem se eximir, no caso de depor, é isso. É quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e das suas circunstâncias. Tá certo? Vamos para a próxima. Então, gabarito letra B. Vamos para a próxima. Analise as afirmativas a seguir. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Correto. Essas questões assim, ó, a gente já pode ir eliminando, tá certo? Se o 1 tá certo, então onde não tiver 1, a gente já vai eliminando. Ó. Essa daqui elimina, essa daqui elimina e essas duas ficam. Vamos para a próxima. Aqui. 2. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher. Corretíssimo. Então, onde tem um 2 fica. Essa daqui, ó, já é eliminada também. Então, ó, a gente já iria direto para essa daqui. Já iria para... Ah, não, quer dizer, calma. Eu já ia passando direto aqui, ó. Peraí. Eu acho não. Calma. Cadê? Vamos fazer ela de novo aqui. Peraí que eu me bananei aqui um pouquinho. Deixa eu resolver ela de novo aqui. Vamos lá. Olha. 1 certo, então onde não tiver 1 a gente elimina. Aqui está falso, aqui está falso. Pronto. O 2 está certo também, então a gente elimina onde não tem um 2. Pronto. Aqui, então, ficou ainda a letra C e a E, então a gente continua. Vamos lá. A acareação será admitida entre acusados e testemunhas, entre testemunhas, entre acusados ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Certo? A careação é isso, é colocar cara a cara quando elas estão divergindo opiniões, entendeu? Então, o juiz determina que eles fiquem cara a cara para ver se alguém, né, assim, fraqueja ali e se contradiz. Então, pronto. Então, esse daqui está correto também. Então, o terceiro está correto. Então, ainda continua. Vamos para a quarta, a última. Agora vai decidir agora. Vamos lá. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, são proibidas, tá certo? Devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada. Tá vendo? Se for desobrigado pela parte interessada, elas não são mais proibidas de depor, elas podem até depor. Aí, então, oportunidade em que estarão obrigadas a depor. Pronto. O único erro dessa questão é isso, que ela não estará obrigada a depor. Se ela for, se a parte interessada desobrigar ela, entendeu? Ela pode depor, mas ela é facultada a depor, ela não é obrigada a depor. Então, essa 4 está falsa. Então, a correta seria a letra C. Tá certo? Entenderam aqui? Que o único errinho aqui, isso foi uma safadeza da banca, né? Ele trocou só uma palavra, é facultado, tá certo? Facultado. Vamos para a próxima. Acerca do tema provas no processo penal, assinale a afirmativa incorreta. Mais uma vez, ele quer a incorreta. Vamos lá. O princípio da liberdade da prova determina que não há qualquer impedimento à produção de outras provas,
além daquelas indicadas expressamente pela legislação processual, desde que não atentem contra a moralidade e a dignidade da pessoa humana. Correto. Tá certo? As provas, elas não é só as que estão na legislação, entendeu? Se aparecerem outros tipos de prova que não atentem contra a moralidade e a dignidade, elas podem sim ser aceitas, tá certo? Vamos lá. Letra B. O princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito determina que, via de regra, não se admitem provas ilícitas, devendo elas serem desentranhadas do processo. Correto. A regra geral é o quê? Que as provas ilícitas, elas não podem ser aceitas, tá certo? Vamos lá. As teorias da fonte independente de prova e da descoberta inevitável foram concebidas no direito norte-americano e a doutrina de jurisprudência, de forma majoritária. Admitem o seu uso no Brasil. Admitem sim, tá certo? Certíssimo. Vamos para a letra D. A teoria da árvore envenenada, prova ilícita por derivação, está expressa na legislação processual brasileira e considera também inadmissíveis, via de regra, as provas derivadas da ilícita. Correto também. Vamos para a letra E. Tem que ser essa, né? Ou então eu errei alguma aqui. Vamos ver. O princípio da comunhão das provas estabelece que todas as provas, sem exceção, uma vez no processo, pertencem a todos os sujeitos processuais. O erro foi isso aqui, tá certo? Realmente essa daqui está correta. Por quê? Porque o princípio da comunhão das provas, ela estabelece que todas as provas, sem exceção, uma vez no processo, pertencem ao processo. Pertencem ao processo, não pertencem aos sujeitos processuais não, tá certo? Então esse daqui foi o erro. Vamos para a próxima. Eita, terminou, né? Obrigado, pessoal. Então depois eu vou fazer mais umas questões com vocês, mas por enquanto eu tinha feito só esse slidezinho, mas eu vou fazer mais uns no decorrer desses dias, entendeu? Para a gente trabalhar isso daqui e chegar afiado na prova de Santa Catarina, tá certo? Força e fé.